Você já ouviu falar de um homem que enfrentou reis poderosos, interpretou sonhos enigmáticos, sobreviveu a uma cova cheia de leões famintos e revelou segredos do futuro? Hoje, vamos explorar a fascinante história de Daniel, um jovem exilado que, com fé inabalável, mudou os rumos de um império e trouxe mensagens eternas diretamente de Deus. Prepare-se para descobrir os mistérios e as lições de uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Antes, não se esqueça do like e de se inscrever. A história bíblica de Daniel é narrada no livro de Daniel, que faz parte do Antigo Testamento. Daniel, um jovem judeu de Judá, exilado na Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A narrativa inclui episódios de fidelidade a Deus, sabedoria, interpretações de sonhos e visões proféticas. Daniel e outros jovens judeus de elite foram levados para a Babilônia após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor em 605 a.C. Eles foram selecionados para servir na corte real devido à sua inteligência, aparência e habilidade. Daniel, junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Lá receberam nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram treinados para servir no palácio real. Eles recusaram-se a comer os alimentos do rei, que eram impuros segundo a lei judaica, e pediram uma dieta de vegetais e água. Deus honrou sua fidelidade, e eles ficaram mais saudáveis e sábios do que os outros jovens. Certo dia Nabucodonosor teve um sonho perturbador, exigiu que os sábios da Babilônia não apenas interpretassem o sonho, mas também o revelassem. Quando ninguém conseguiu fazê-lo, Daniel orou a Deus, que revelou o sonho e sua interpretação. O sonho era uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Que na interpretação, representava 4 reinos que sucederiam um ao outro, com o reino eterno de Deus destruindo todos os outros. Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Daniel e o promoveu a uma posição elevada. Um dia ergueram uma estátua de ouro na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abed-nego recusaram-se a adorar a estátua de ouro, erguida por Nabucodonosor. Como punição, foram lançados em uma fornalha superaquecida. Deus os protegeu, e eles saíram ilesos, com um 4º homem, quem presenciou de ser um anjo ou manifestação divina andando com eles no fogo. Nabucodonosor proclamou que ninguém deveria blasfemar contra o Deus deles. Nabucodonosor teve outro sonho. Uma árvore grande que foi cortada, deixando apenas o toco. Daniel explicou que a árvore representava o próprio rei, que seria humilhado e viveria como um animal, até reconhecer o poder de Deus. Um ano depois, enquanto o rei se exaltava, dizendo: "Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei?", uma voz celestial declarou que o reino seria tirado dele. Nabucodonosor perdeu sua sanidade e viveu como um animal, comendo erva do campo, coberto de orvalho e deixando cabelos e unhas crescerem como penas e garras. Após 7 anos, Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus, e sua sanidade foi restaurada. Ele voltou ao trono, tornou-se ainda mais glorioso e declarou que o Deus de Daniel era o soberano sobre todos os reinos da terra. A experiência transformou seu coração, e ele passou a glorificar a Deus. Embora a Bíblia não narre os detalhes exatos da morte de Nabucodonosor, fontes históricas sugerem que ele morreu em paz, por volta de 562 a.C., após governar por 43 anos. Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, organizou um grande banquete para 1000 de seus nobres. Durante a festa, em um ato de arrogância e desrespeito, ele ordenou que trouxessem os utensílios sagrados de ouro e prata que haviam sido saqueados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. Esses utensílios foram usados para beber vinho enquanto os participantes adoravam deuses pagãos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Esse gesto foi um grave insulto ao Deus de Israel. No auge da festa, uma mão misteriosa apareceu e começou a escrever na parede do salão real. A visão deixou Belsazar aterrorizado. Seu rosto empalideceu, suas pernas tremeram, e ele ficou desesperado para entender o significado da mensagem. A inscrição dizia: Mene, Tekel, Parsim, mas ninguém no banquete conseguiu interpretá-la.
os sábios e adivinhadores da Babilônia foram convocados, mas todos falharam em decifrar o texto. A rainha lembrou ao rei que Daniel, um homem sábio e conhecido por interpretar sonhos e mistérios, ainda vivia no reino. Daniel foi trazido diante do rei. Belçazar prometeu recompensá-lo ricamente, oferecendo-lhe roupas de púrpura, símbolo de autoridade na época, um colar de ouro e o terceiro lugar no reino se ele interpretasse a mensagem. Daniel recusou as recompensas, mas aceitou interpretar o texto. Antes de interpretar a escrita, Daniel repreendeu Belçazar por sua arrogância e desrespeito a Deus. Ele lembrou que Nabucodonosor havia aprendido a reconhecer a soberania de Deus, mas Belçazar não demonstrou a mesma humildade. Daniel então explicou o significado da mensagem. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e o encerrou. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, enquanto a festa ainda acontecia, os exércitos dos medos e persas, liderados por Ciro, invadiram Babilônia. A cidade foi conquistada quase sem resistência, pois o rio Eufrates, que atravessava a cidade, havia sido desviado, permitindo que os soldados inimigos entrassem pelos canais. Belçazar foi morto, e o Império Babilônico chegou ao fim, dando lugar ao Império Medo-Persa. Após a queda do Império Babilônico, o Império Medo-Persa assumiu o controle, e Dário, o Medo, tornou-se o governante. Daniel, que já havia servido como conselheiro durante o governo babilônico, foi promovido novamente devido à sua sabedoria e caráter irrepreensível. Dário planejava colocá-lo como o principal governante sobre todo o reino. Isso gerou inveja entre os outros líderes sátrapas e governadores, que começaram a conspirar contra Daniel. Os inimigos de Daniel sabiam que não conseguiriam acusá-lo de corrupção ou má conduta administrativa, pois ele era fiel e justo. Então, buscaram uma maneira de atacá-lo com base em sua fé. Eles convenceram o rei Dário a emitir um decreto irrevogável. Por 30 dias, ninguém poderia fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Qualquer violação seria punida com a morte, sendo lançado na cova dos leões. Dário, sem perceber as intenções por trás da sugestão, assinou o decreto. Apesar do decreto, Daniel continuou suas práticas diárias de oração. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava em sua casa, voltado para Jerusalém, orando e agradecendo a Deus, exatamente como fazia antes. Os conspiradores espionaram Daniel e, ao vê-lo orar, imediatamente o denunciaram ao rei. Embora Dário gostasse de Daniel e desejasse poupá-lo, a lei dos medos e persas não podia ser alterada, nem mesmo pelo rei. Com pesar, Dário ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes disso, o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A cova foi lacrada com uma pedra, e o selo do rei foi colocado, para que ninguém pudesse interferir. Dário passou a noite em jejum, sem conseguir dormir, preocupado com o destino de Daniel. Ao amanhecer, Dário correu até a cova e chamou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Para a alegria do rei, Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal, porque fui considerado inocente diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel foi retirado da cova sem nenhum arranhão, pois confiou em Deus. Os homens que acusaram Daniel, junto com suas famílias, foram lançados na cova dos leões. Antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram. Impressionado pelo livramento de Daniel, Dário fez um decreto proclamando que todos no reino deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Ele declarou: O Deus de Daniel é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Lições da história. Fidelidade a Deus.
Daniel permaneceu fiel, mesmo diante de uma ameaça mortal. Sua devoção era constante, independentemente das circunstâncias. Soberania de Deus. Deus demonstrou seu poder ao proteger Daniel de forma sobrenatural, provando que ele está no controle de tudo. Justiça divina. Os inimigos de Daniel foram punidos, enquanto o servo fiel foi exaltado. Testemunho de fé. A história inspirou o rei Dário e muitas pessoas a reconhecerem o poder e a grandeza de Deus. Daniel continua sendo um símbolo de fé inabalável e do livramento de Deus para aqueles que confiam nele. Daniel teve várias visões apocalípticas que simbolizavam o futuro do mundo e o reino de Deus. O Filho do Homem. Uma figura divina recebendo domínio eterno. A profecia das 70 semanas. Uma previsão detalhada do tempo até a vinda do Messias e os eventos que se seguiriam. O fim dos tempos. Uma visão sobre o sofrimento futuro, a ressurreição dos mortos e o triunfo final de Deus. Assim termina a história de Daniel, uma prova viva de que a fé em Deus é capaz de superar qualquer desafio, mesmo os mais mortais. Daniel não cedeu à pressão, manteve sua fidelidade e testemunhou o poder do Deus vivo diante de um império inteiro. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões continua a ser um refúgio para aqueles que nele confiam. Que essa história inspire você a manter sua fé, independentemente das circunstâncias, e a lembrar que, diante de qualquer cova, Deus sempre está no controle. A vitória daqueles que confiam no Senhor.